Tem surgido bastante informação sobre novidades no mundo das redes sem fio, no mundo wireless, falando de termos como Wi-Fi 6, Super Wi-Fi, Wi-Fi 6 GHz. Vamos ver qual a relação e as diferenças entre essas sopas de letrinhas. Em se tratando de novidades, essas são as novas frases, as novas expressões, né? Super Wi-Fi, Wi-Fi 6 GHz, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, o I3E 802.11ax. O primeiro que a gente vai falar é o Wi-Fi 6 GHz. Isso aí é apenas, quer dizer, um protocolo de rede sem fio que opera na frequência de 6 GHz, assim como hoje já existe em 2.4 e em 5 GHz. Aqui no Brasil, a Anatel é quem regulamenta isso. Então, a Anatel libera algumas frequências não licenciadas. O que significa isso? Significa que você não precisa ter nenhuma licença especial para operar equipamentos nessas frequências. Então, 2.4, 5 GHz já existiam e os 6 GHz a Anatel liberou agora faz pouco tempo. Para que, a princípio, quando a gente fala em Wi-Fi 6 GHz, aqui não está especificando nenhum protocolo específico. Na verdade, vão existir vários protocolos que vão operar nessa frequência que vão ser lançados no futuro. Depois, tem o Wi-Fi 6, que ele é o nome que o Wi-Fi Alliance deu para a implementação do protocolo 802.11ax. Aí tem bastante coisa para te desempacotar, né? Primeiro, o que é o I3E? O I3E é como se fosse o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Brasil, mas lá dos Estados Unidos. Só que lá eles têm uma certa função também de padronização. Eles não são oficialmente nenhum órgão atrelado a nenhum governo, mas como eles são muitas empresas importantes juntas, eles têm um poder muito grande. E são eles que criam diversos dos padrões que a gente existe. Por exemplo, o cabo Ethernet é especificado, é padronizado por eles. E aí, eles criam os padrões também de Wi-Fi, de rede sem fio, e o mais recente hoje é o I3E 802.11ax. Só que tem um problema quando você escreve um padrão como esse. Ele é uma pilha de papel gigante que nunca ninguém implementou. Isso aqui não é uma coisa que você consegue pegar essa pilha de papel, levar para casa, montar um laboratóriozinho e testar se ela funciona ou não. Então, quando você cria um padrão, existem muitas coisas que acabam ficando indefinidas ou até mesmo conflitantes. Então, existe um outro grupo de fabricantes chamado Wi-Fi Alliance. A maior parte das empresas do I3E também estão no Wi-Fi Alliance, mas não é o mesmo grupo. E aí, o Wi-Fi Alliance define como interpretar o padrão. E é ele quem define como é que vão ser os testes de compatibilidade. Só para você entender, eu posso pegar o I3E 802.11ax, criar um equipamento baseado nesse padrão e, de repente, não ser compatível com os equipamentos do Wi-Fi Alliance, exatamente por causa dessa questão de como interpretar algumas coisas, tá? Então, basicamente, o que o Wi-Fi Alliance faz é garantir a compatibilidade. É graças ao Wi-Fi Alliance que a gente tem essa compatibilidade. Eu posso comprar um notebook de um fabricante e um roteador Wi-Fi de outro fabricante e eu sei que ele vai funcionar graças exatamente ao trabalho do Wi-Fi Alliance. E aí, o Wi-Fi Alliance, ele dá nomes a essa padronização. O Wi-Fi Alliance é um pouco mais marqueteiro, tá? O termo 802.11ax é muito ruim em marketing. Então, criaram nomes mais simpáticos, com maior apelo para o público. A gente tem aqui uma tabela com os diversos nomes de Wi-Fi e os equivalentes nomes I3E. Então, desde lá do primeiro Wi-Fi, que é o 802.11b, hoje nós estamos no Wi-Fi 6, que é o padrão 802.11ax. Ele trabalha em 2.4 e em 5 GHz. Aí, o Wi-Fi Alliance vai padronizar esse mesmo I3E 802.11ax em 6 GHz. E aí, em vez de chamar isso de Wi-Fi 7, eu acho que até para aproveitar essa coincidência de números, né, resolveram chamar de Wi-Fi 6E. Mas repara que também está sendo planejado o Wi-Fi 7, que na verdade está sendo planejado o 802.11b, ele não foi lançado ainda, e ele vai se tornar o Wi-Fi 7, ele vai chegar a até 40 GB bits por segundo de performance e ele vai também trabalhar na frequência de 6 GHz, ou seja, o Wi-Fi 7 também vai ser um Wi-Fi 6 GHz. Repara então como essas coisas são separadas. O que nós estamos vendo aqui hoje é uma coincidência entre os nomes, a sequência de nomes Wi-Fi,
que é o Wi-Fi 1, 2, 3, até hoje nós estamos no 6, com a frequência, com a permissão de uso da frequência 6 GHz. Uma outra frequência que está para ser liberada, provavelmente também a nível mundial, é a frequência de 10 GHz. E um dia também vai existir o Wi-Fi 10. Mas será que vai dar tempo? Será que quando chegar o Wi-Fi 10 GHz já vai existir o Wi-Fi 9 para chamarem de Wi-Fi 10? Porque basicamente o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6 GHz e o Wi-Fi 6E é hoje pura e simplesmente uma coincidência de nomes entre a liberação da frequência 6 GHz e a forma de dar nomes do Wi-Fi Alliance. Então, o Wi-Fi 6E é o nome que a Wi-Fi Alliance deu para a implementação 802.11ax em 6 GHz. Apenas isso. Então agora a gente consegue entender melhor qual a relação entre todos esses termos técnicos. O Wi-Fi 6 é o nome que o Wi-Fi Alliance decidiu colocar na implementação deles, da padronização do 802.11ax. Quando esse padrão for executado em 6 GHz, ele vai ser chamado de Wi-Fi 6E e foi apelidado de Super Wi-Fi. Essa frequência de 6 GHz, o Wi-Fi 6 GHz, que está liberada em vários países do mundo, inclusive no Brasil, para uso doméstico, para uso de empresas, para uso sem licenciamento, é uma faixa de frequência que vai ser usada em outros padrões no futuro, como o Wi-Fi 7. Essa foi uma visão simplificada dessa comparação entre os novos padrões de rede sem fio e o Wi-Fi. Obviamente, tem mais assunto nesse tema, mas pelo menos agora você tem uma visão geral para se aprofundar se você quiser. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueçam de assinar o canal, de deixar o seu gostei, o seu joinha. Isso aí realmente ajuda, tá? Se você tiver alguma questão ou mesmo sugestão para os próximos temas de vídeo, por favor, deixa aí nos comentários que a gente tenta responder o mais rápido possível. E até a próxima!